deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Glória e louvor, Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, pois ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Sentados, nos recolhamos num tempo de silêncio, invoquemos o Espírito Santo para nos ajudar a compreender o que a palavra nos fala hoje. Amém. Irmãs e irmãos, o tempo da Quaresma, ele é um tempo de fazer uma caminhada com Jesus, mais intensa, numa decisão vigorosa. Na verdade, os 40 dias da Quaresma lembra a caminhada de Jesus lá da Galileia, viajando com os discípulos para Jerusalém, que domingo passado ele parou a viagem aos pés do monte, não foi? E subiu o monte com Pedro, Tiago e João, e transfigurou diante deles, para ajudar os discípulos a descerem da montanha, sem medo de enfrentar a cruz, tudo o que vai acontecer em Jerusalém. Hoje, como no domingo de Ramos, nós recordamos a entrada já de Jesus em Jerusalém. Hoje nós estamos no Evangelho de João. Tome lá comigo, número 6 do seu folheto. Hoje nós estamos no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 25. Se você pegar na sua Bíblia, esse mesmo relato de Jesus entrando no templo e fazendo a purificação do templo, Marcos, Mateus e Lucas, esse texto está lá perto já da morte de Jesus. O Evangelho de João põe isso no comecinho, porque no Evangelho de João, a vida inteira de Jesus é um enfrentamento com tudo que ocorre no templo e na religião judaica. Então, Jesus já
no capítulo 2, no iniciozinho, já está com o chicote na mão. Vamos lá. Hoje esse texto vai ajudar a gente a mergulhar num mistério extraordinário da nossa vida de fé. Nós somos a obra que a mão de Deus começou. E Jesus chama a gente a olhar para essa obra que a mão de Deus começou. Vamos ler esse texto também na perspectiva desse dia tão importante, o Dia Internacional das Mulheres. A gente podia dar uma salva de palmas para elas, não é? Merecem. Daqui um pouco eu vou apresentar algumas questões sérias para a gente meditar nesse Dia Internacional da Mulher. Mas eu quero fazer isso a partir do texto do Evangelho. Tome lá comigo, bem acordados todo mundo. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Jesus era um judeu piedoso, seguia o Antigo Testamento. As prescrições que estavam no Antigo Testamento ele cumpria. Aquelas regras que nós vimos na primeira leitura dos 10 mandamentos, Jesus seguia fidedignamente do livro do Êxodo. Mandava guardar o dia santo, mandava celebrar a Páscoa como instituição perpétua. E ele vai para Jerusalém celebrar a Páscoa. E acontece uma coisa quando ele chega em Jerusalém. Vamos lá? Versículo 14. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Vocês imaginem entrar aqui na igreja e de repente um monte de banca com boi, carneiro, cabrito e as bancas de moedas, os cambistas, porque Jerusalém é uma encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente. Todo mundo que vai para aquele lado da Ásia, da China, da Índia, uma rota comercial passava por ali, por Jerusalém. Israel é um lugar muito importante e estratégico. Não é à toa que de lá do Oriente Médio vem o povo mais preparado para o comércio que a gente conhece na terra, não é? Nós aqui somos marcados pelos, o que a gente chamava, os turcos, os mascates, não era? Que passavam de carroça, depois mais tarde de lambreta, pelo interior de Goiás vendendo bugiganga. E na maioria das vezes eram descendentes de árabe, não era? Sírio, libanês, dessa região. Então é um mundo em que o comércio é a alma daquele povo. E de repente Jesus vai para o templo e chega lá. Era um povo tão bom para fazer comércio, que dentro do próprio templo aproveitaram que quem ia a Jerusalém tinha obrigações religiosas. Todo mundo que ia a Jerusalém na Páscoa tinha que fazer as oferendas anuais, os sacrifícios para o pedido de perdão, os sacrifícios para o pedido e as intercessões que tinha. Como eu já falei, se encontrasse um leproso na beira do caminho, não podia ajudá-lo. A ajuda que eu poderia dar a ele é chegar em Jerusalém e fazer a minha oferta por ele. Então, por todo mundo que eu chegasse em Jerusalém e quisesse fazer uma oração por ele lá no templo, eu fazia isso através de uma oferenda. Cabrito, carneiro, o boi, a farinha, o azeite, o dízimo, a oferta. Como era gente comerciante do mundo inteiro, as mesas dos cambistas eram onde trocavam as moedas, porque não podia colocar no cofre do templo qualquer moeda. Era somente a moeda que o povo judeu reconhecia, porque não podia entrar no cofre do templo moeda do povo estrangeiro que tinha inscrições dos deuses pagãos. Por exemplo, do Império Romano, que tinha a cara do imperador, não podia colocar no templo, porque ele era considerado como um deus. Então, você tinha que entrar, ia na banquinha, trocava a sua moeda romana por uma moeda judaica, e depois ia lá e colocava no cofre. Então, imagine um templo, eu acho que umas 30 vezes maior do que esse aqui, por aí. O templo de Jerusalém é do tamanho dessa praça aqui à frente, e esse estacionamento quadrado aqui todinho, gigantesco. E dentro do templo, todo mundo ajudando
ajudando no templo. E aquilo, na maioria das vezes, quem estava vendendo cabrito, bezerro, carneiro, os pombos, os pombinhos, quem estava vendendo eram os parentes dos sacerdotes, a família do sacerdote, porque o sacerdote não permitia que outro tomasse conta, entendido? Então, criavam os animais lá na fazenda, trazia, e era o parente ou os amigos do sacerdote que ficava com as banquinhas, porque aquele dinheiro ia para eles. Então, o templo, Jesus encontra tomado de vendedores de bois, ovelhas, pombas, os cambistas sentados. Versículo 15, vamos ver a reação de Jesus. Vocês pais das crianças, vocês se preparem, porque vocês vão ter que ter muito preparo para ensinar aos seus filhos o que significa esse gesto violento de Jesus hoje. A gente nunca vê Jesus com atitude violenta, mas hoje a gente vai assustar. Olhe lá comigo, versículo 15, todo mundo, bem firmes. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Credo. Vocês conseguem aproveitar? Use a imaginação. Imagine Jesus entrando no templo, fazendo um chicote de cordas, expulsando, virando as mesas, espalhando as moedas, bradando vigorosamente. Comumente nós não imaginamos Jesus bravo assim, né? A gente só imagina Jesus mansinho, submisso, quietinho. É raríssimo aparecer nos evangelhos uma cena de Jesus bravo. Tem 3 coisas que deixam Jesus bravo. A primeira cena é essa dele no templo. A segunda cena de Jesus bravo é quando Pedro queria tirar Jesus do caminho da cruz. Vai para longe de mim, Satanás. Lembra? E outra cena de Jesus bravo, falando com os fariseus e com os mestres da lei e sacerdotes. Raça de víbora, raça de cobra venenosa. Entendido? São 3 cenas de Jesus bravo no evangelho. Contra as autoridades religiosas de Jerusalém, contra os discípulos e agora dentro do templo. Curiosamente, ele manda falar para Herodes que ele é uma raposa, também enfrentando as autoridades políticas. Ele está em Jerusalém e ele está bravo. Ele faz o chicote, ele derruba, ele expulsa, ele espalha. Versículo 16. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Por que Jesus é tão bravo com as outras coisas e com os pombinhos ele vai mais devagar? O ano passado eu preguei isso. Alguém se lembra? Os bois, os carneiros, os cabritos, as moedas, os pombinhos. São José e Nossa Senhora, quando foram oferecer o sacrifício por Jesus, ofereceu um par de pombas ou 2 rolinhas. Lembra disso? Porque pombinho e rolinha era coisa de pobre. É coisa de pobre. Então Jesus tem uma delicadeza com os pobres que estão dentro do templo ganhando dinheirinho. Com os pombinhos que exarmam arapuca e vende para os pobres oferecerem sacrifício. É bacana isso, né? Essa delicadeza de Jesus. E aí ele diz o que para os que estão vendendo os pombinhos. Leiamos: tirai isso daqui, não façais da casa de... Como é que Jesus chama o templo? Crianças. Olhe para cá. Para Jesus, o que é o templo para ele? A casa, não a casa do Pai, a casa de meu Pai. Por que é que nós temos uma relação toda amorosa e zelosa com o templo, com a igreja, prédio? Porque ela, para Jesus, ela é a casa do Pai. Por isso, crianças, é que a gente ensina a zelar do templo, a não entrar na igreja e não ficar mascando chiclete e colocando debaixo do banco. Se você passar a mão debaixo do banco, está cheio de chiclete. Tem domingo que termina a missa, você vai em alguns lugares aí, é igual a feira. Papel de balinha, papel de pirulito, saquinho de bolacha, resto de milhopan que a criança trouxe para lanchar. Então, tá lá, bagunça da feira. A igreja é o quê?
casa do Pai de Jesus, casa do nosso Pai. É por isso que a gente precisa ter uma relação de profundo respeito. Agora Jesus fala: não façais da casa de meu Pai uma casa de quê? Engoli seco essa. Nós, hoje em dia, somos tentados a fazer da igreja uma casa de comércio? Às vezes, você vai à igreja e você tem a sensação de que está entrando numa casa de comércio? Não tem? Você chega na igreja, tem lá os cartazes, não é? Do que é para você doar, o que é para você fazer. Não tem um cartaz dizendo uma palavra bíblica de conforto e consolo, mas tem um cartazão de dízimo. Não lembra? Uma casa de comércio. O que é uma casa de comércio? Uma casa de comércio é onde você entra, tem o produto e tem lá as promoções e as ofertas. Às vezes a gente entra na igreja e na igreja tem o quê? O produto e as ofertas. Quanto custa o batizado? Quanto custa o casamento? Não é não? Sabe que uma das maiores tristezas na minha vida de padre é quando eu vejo entrar na igreja um casalzinho com uma criança no braço, um casalzinho de noivo preparando para casar e entra lá na secretaria, morrendo de medo, de vergonha com a resposta do secretário ou do padre e fala assim: quanto custa o casamento? Que dia que é o curso de batismo? Quanto custa o curso de batismo? Isso não existe não? É ou não é uma casa de comércio? Muitas vezes a gente vai à missa, o padre sapeca a missa porque antes do final da missa tem um monte de aviso para dar. E aí aqueles avisos, a pregação, a palavra de Deus, sapeca e vai logo. Porque o que interessa é os eventos que nós vamos ter ainda essa semana. Tem jantar disso, almoço daquilo, promoção disso, tem o bazar, tem tudo. Não é? Esses dias eu estou numa luta com um grupo aqui da paróquia, dizendo que eu não queria que a gente vendesse as roupas que o povo doasse para a igreja. Que a gente devia pegar essas roupas e levar essas roupas lá para os pobres que precisam. Tem pobre precisando. Quando a gente põe a banca aqui na porta da igreja, quem compra roupa aqui na porta da igreja, ou mesmo lá no salão, não são os pobres. Os pobres não vão sair da casa deles. Uma mãe com um punhado de menino pobre desses bairros mais afastados não vai vir aqui comprar. Se a gente quer ajudar os pobres, eu até propus a eles, mas não aceitaram. Se quiser fazer o bazar, porque a gente tem aquela coisa de educar, não é? É melhor a gente vender baratinho por 10 centavos, não é? Por 5 centavos, para ajudar a pessoa a ter responsabilidade de pagar. Mas vamos fazer isso lá perto onde estão os pobres. Porque aqui no bazar que faz aqui perto da igreja, quem compra é umas malandras, uns malandros que tem como chama isso? Os brechó. Compra aqui a sacolada barata e depois vende caro lá. Inclusive os bazar nas igrejas de crente. Tem um punhado que estava comprando das nossas roupas aqui, que o povo doa, roupas boas. Vem cá, as mulheres crentes vêm, compram e levam para fazer o brechó nas igrejas de crente. É comércio com comércio. Aqui virou comércio, lá também virou comércio. Só que o pessoal ainda não entendeu. E eu já estou falando para eles tem um ano. Muda essa mentalidade. Se alguém dá roupa para nós, vamos visitar os pobres, vamos levar para os pobres. E se for para vender, venda baratinho lá para os pobres. Não venda para quem vai fazer comércio. Mas eles não entendem. Porque é mais fácil ficar com a banca na porta da igreja. Vende mais caro. Ainda que o dinheiro é depois para comprar alimento para levar para os pobres. Mas quem doou aquelas roupas não doou para a gente vender e fazer da igreja um comércio. Não é? Isso é um exemplo que eu estou dando. Nós podemos passar o dia citando formas com que a igreja se organiza do mesmo jeito de um comércio. Não é à toa que as crianças, os jovens, os adolescentes, quando quer debochar da gente, brinca, se vê o padre passando rápido assim, ô padre, você está com pressa? Eles brincam assim, templo é dinheiro, não é tempo é dinheiro não, eles falam, você está com pressa padre? Templo é dinheiro, né?
Os jovens de hoje têm uma visão, uma capacidade crítica enorme. Eles não engolem sapo assim, porque o pastor berrou, não. Até vai, frequenta, participa, mas com uma capacidade de questionar. Pequenas igrejas, como é que é o ditado? Grandes negócios. Hoje, nós transformamos também a Santa Igreja Católica numa casa de comércio. Comércio dos sacramentos. Quanto paga para rezar uma missa para minha mãe que morreu? O povo pergunta isso demais para nós. E nós precisamos permitir uma coisa: abrir o coração e deixar Jesus entrar na igreja hoje e fazer um chicote e virar nossas mesas. Agora, por que é que Jesus tem essa atitude? Vamos voltar a isso daqui um pouco. Versículo 17. Pegue lá comigo. Toda a igreja, bem acordados. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa. O que é que consumiu Jesus na cruz? O que é que levou Jesus a ser morto na cruz? Leia. O zelo por quê? Pela casa de Deus. Foi isso que levou Jesus para a cruz. O zelo por tua casa me consumirá. Eu vou acabar com a minha vida por causa dessa casa de Deus. Vou aproveitar que eu não estou brabo hoje para fazer uma correção. Sabe que uma coisa que me impressiona, e essa semana aconteceu em quase todos os dias da missa diária, que é uma missa rápida, de 25 minutos, meia hora. Quase todos os dias um celular tocando na igreja. Tem hora que eu nem escuto, mas o povo depois termina a missa, vem atrás de mim, ou marca ali para conversar e lasca a lenha, dizendo: tem que falar, tem que educar o povo. Mas uma coisa que eu tenho observado, rarissimamente isso acontece com um jovem. Geralmente é o celular de nós velhos e das velhas que toca dentro da igreja. E tem uns que ainda atendem aí no banco, eu falei há poucos dias, não é? Alô? Não, posso falar agora não, estou dentro da igreja. Estou escutando não. Ó que terminar eu falo para você, não sei que hora que acaba não, dentro da igreja. Uns pegam o celular, liga e vira as costas para o altar. Na hora da consagração, qualquer hora ele sai falando no celular assim, ó. Fica ali na porta falando. Nós velhos precisamos também do chicote de Jesus. Ensinar a gente a botar o celular. Pede o netinho para te ensinar a botar o celular no tremedor lá, no silencioso. Porque quando nós mais velhos fazemos isso, nós autorizamos as crianças fazerem do templo isso também. Ou não, gente? Então me ajude. Olha o que vem. Mas por que esse zelo com o templo? Esse zelo com o templo autoriza o padre ou algum de nós desrespeitar uma pessoa, ser agressivo, estúpido com uma pessoa para respeitar o templo? Não, olha lá. Vamos ler agora o versículo 17 até o final desse parágrafo. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Continua. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram, bem forte igreja: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Continua. Mas Jesus estava falando do templo. Do templo. Opa! Aqui nós damos um salto. Até agora, os judeus do Antigo Testamento tinham como compreensão: não existia na face da terra coisa mais importante na terra do que o templo de Jerusalém. Agora Jesus apresenta um novo templo, o templo de Jerusalém, que Jesus mesmo faz um chicote, expulsa, vira mesa, debanda com todo mundo. Mas agora ele apresenta uma outra compreensão do templo, o templo do seu
O templo do seu corpo. Aqui está a grande virada de Jesus. É a página que vira o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Jesus trouxe uma nova compreensão para nós. Quer dizer que o corpo dele e o corpo de cada um de nós é o quê? Ô igreja, pelo amor de Deus, reage, igreja. O corpo de Jesus e o corpo nosso é o quê? Templo de credo. Vamos responder mais vigorosamente? Nós já vimos isso na carta de Paulo aos Coríntios. O nosso corpo não é só o templo, é mais do que templo, é templo de Deus. Paulo aos Coríntios diz que nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Nosso corpo é o que, igreja? O seu corpo é o que, igreja? O corpo de todo homem, de toda mulher em qualquer canto do mundo é o que, igreja? Aqui está a charada. Aqui está a virada do Antigo para o Novo Testamento. Jesus agora traz uma compreensão nova. Esse templo, ele é importante, esse prédio, temos que zelar dele, porque ele é o lugar que abriga cada um de nós que somos santuário do Espírito Santo. Olhe para cá. É aqui que a gente traz uma criança, filha de um pai e uma mãe, passada pela água do batismo, ela se torna filha de... Ô igreja, filha de... É aqui que a gente traz um jovem, uma jovem, que recebe o sacramento do crisma, recebe os dons do Espírito Santo. É aqui que nós trazemos o nosso corpo machucado, ferido, cansado, abatido pelas fadigas de nossas vidas. E Jesus oferece o seu corpo e sangue, e nosso corpo se transforma o sacrário vivo da Eucaristia. Dê uma salva de palmas para Jesus, igreja. Minha gente, o problema é que nós católicos viramos um povinho tão xoxinho que a gente esquece dessas novidades da fé. Nós esquecemos que somos santuário do Espírito Santo. Nós esquecemos que somos o templo de Deus. Nós passamos a cuidar do templo e até a trabalhar para construir uma igreja tão bonita como vocês trabalharam e trabalharam muito. Mas nós esquecemos do mais importante, que isso aqui é bom demais, porque isso aqui é o lugar onde Deus cuida do templo dele, que é o corpo de cada um de nós. Pelo batismo, pela Eucaristia, pelo crisma, é aqui que vem um homem e uma mulher, e no sacramento do matrimônio se tornam uma só carne. Olha que coisa bonita. É aqui que Deus cuida de nós como santuário, como templo dele. Versículo 22. Leia comigo, toda a igreja, bem acordados. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Agora eu vou dizer uma bomba. E eu queria muito que essa bomba que eu vou falar agora mexesse com a sua cabeça e com o seu coração para o resto da sua vida. A dificuldade que eu podemos ter para entender as Escrituras e a palavra de Jesus tem uma origem. Por que é que nós temos dificuldade em acreditar na Escritura e na palavra de Jesus? Porque nós não meditamos, não conhecemos o mistério da ressurreição de Jesus. Quanto mais nós mergulhamos na extraordinária graça da ressurreição, mais fica clara a Escritura e a palavra de Jesus. Quanto mais você fala, eu tenho dificuldade de entender a palavra, de ler a palavra, de compreender a palavra de Jesus, isso tem a ver com a ignorância do tema mais importante da fé,
Ele morreu, Ele ressuscitou. Esse é o tema mais importante da fé. Só a ressurreição explica tudo. Por isso, o nosso planejamento para a Semana Santa. Católico não vai acampar, não vai passear, não vai visitar parente na Semana Santa. Nós vamos celebrar intensamente de domingo de Ramos ao domingo de Páscoa, uma agenda intensa de cada etapa do mistério de Jesus, para no domingo da Páscoa uma explosão de vida nova, porque a ressurreição faz a gente compreender o resto. Inclusive, a ressurreição vai fazer a gente entender como é que eu, cheio de fraquezas, de pecados, de recaídas, de debilidades que às vezes eu tenho vergonha de contar para alguém, como é que pode, eu sendo assim, Jesus escolher a mim para ser templo do Espírito Santo? Como é que pode? É a ressurreição que vai ajudar a gente a entender isso. Não é quem conhece os meus erros e os seus erros que vai dar conta de explicar isso para nós. É a ressurreição que vai ajudar a gente a entender esse mistério. A morte e a ressurreição de Jesus desmantela a dúvida dos judeus. Versículo 18, volte lá no versículo 18. Então, encontraram o versículo 18? Pega lá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Para lá. Eles querem entender Jesus a partir dos milagres. No Evangelho de João, João não usa a palavra milagre mais do que 3 vezes no Evangelho dele. São 21 capítulos. Todas as vezes que vai falar de milagre, João fala sinal. Os judeus pedem sinais. Tome a segunda leitura para entender isso. Na mesma página do Evangelho, o número 5. Leia lá comigo. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Olha que coisa impressionante para você entender. Leia. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. São os 2 tipos de gente que vem para a igreja. Gente que vem para a igreja atrás de milagre. Os judeus pedem sinais milagrosos. Tem gente que fala para mim ali na porta da igreja, conta os problemas, ou durante a semana vem falar comigo e diz assim: padre, mas um dia eu ainda vou chegar aqui, eu sei que Jesus vai agir, o milagre vai acontecer, eu ainda vou dar testemunho dizendo que Ele é o Senhor. Aí eu olho para a pessoa com mas a maior compaixão e digo: ainda que os milagres que você quer nunca aconteçam, nem por isso Deus vai deixar de ser Deus, filho. Vai não? Não é porque as coisas ficam do jeito que eu quero que Deus é Deus. Mais importante do que eu conseguir um milagre de Deus para que as coisas fiquem do jeito que eu quero, é eu conseguir permitir o milagre de deixar o Espírito Santo agir em mim, me mudar, me converter, me renovar, me transformar, e eu, que vivo em busca de milagres, de sinais milagrosos, colocar esses sonhos e desejos de milagres poderosos, empurrar isso para lá e dizer: tem um milagre muito mais poderoso que Deus já realizou a favor de mim. Olha lá, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. É aquele tipo de gente que vem na igreja, sabe para quê? Porque é bom a gente ser instruído nas coisas. É bom, a gente vai na igreja, a gente fica instruído nas coisas. Isso aí também é uma bobagem. É bom a gente saber as coisas, saber, da cabeça para cima. Os que procuram milagres, os que procuram apenas conhecimento. Eu vou citar 2 exemplos bravos. Quem procura milagre hoje, tem muito católico nisso. E as igrejas evangélicas não fazem outra coisa a não ser oferecer um balcão de milagres. É balcão de milagre, em que você traz o dízimo e a oferta e Deus mostra que Ele é Deus. Minha gente, isso é obra do diabo. Deus não prova que Ele é Deus a partir do meu bolso e da minha oferta. Essa doutrina, ela é diabólica, ela é uma ofensa contra Deus. Essa doutrina do comércio,
em que meu dízimo e minha oferta muda o coração de Deus. Isso é prodígio do diabo. Os gregos que querem sabedoria é o povo espírita, que lê aqueles livros de reencarnação, lê e fica naqueles conceitos, naquelas ideias mirabolantes dos fantasmas do espírito da Gerarda que baixou. Grego aqui para nós hoje é o espiritismo, só o conhecimento das coisas. Sinais milagrosos é aquele católico, é aquele crente, os evangélicos que só querem milagres. Versículo 23, prepara para a bomba, vai te assustar profundamente. Leia comigo. Nós, porém, igreja, vocês têm que reagir, porque esse trem aqui é sério. Vamos ler de novo? Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Para lá. Nós pregamos o quê? Nós pregamos o quê? A hora que chegar um crente que vier jogar desaforo na sua cara e fazer você católico bobinho, ficar lá embaixo, porque na sua igreja o seu Deus ainda está morto, ainda está pregado numa cruz, tira aquela estátua de lá, queima aquilo, porque aquilo lá é do diabo. A hora que um crente vier falar uma bobagem dessa para você, lasca no coração dele essa palavra. Nós pregamos o quê? A hora que um crente vier falar isso para ele, leia essa passagem de Coríntios e dê uma cruz com a imagem de Jesus pregado. Fala, meu filho, a nossa pregação é essa aqui, ó. Não é milagre, na nossa igreja nós não nos ocupamos com milagre, não nos ocupamos com sabedoria. Nós anunciamos o milagre e a sabedoria divina que já aconteceu. Cristo crucificado. O Evangelho de João e essa carta de Paulo fala para nós das duas novidades mais importantes do Novo Testamento. Quais são as duas novidades? Deixa o folheto no banco. Estenda as duas mãos para cá. Estenda uma mão para essa cruz com a imagem de Jesus e a outra mão para aquela cruz que está sem a imagem. É de propósito que nós tiramos a imagem daquela cruz. Você vai entender agora. Os dois sinais mais poderosos do Novo Testamento, dessa leitura de Coríntios e de João. Os dois sinais mais poderosos. Diga comigo. Cristo crucificado. Morreu por nós. Agora olhe para a cruz vazia. Cristo, diga. Ressuscitou. Esses são os dois maiores milagres. Não há milagre maior que esses. Cristo crucificado morreu por nós e ressuscitou. Dê uma salva de palmas para esse milagre. Senta. Só que a hora que você for falar isso para um espírita e para um crente e para um católicozinho fraquinho, ruinzinho na fé, olha o que ele vai achar de você. Quando você for com a maior empolgação falar essas duas novidades para um crente ou para um espírita, olha o que eles vão falar para você. Leia comigo. Cristo crucificado é escândalo para os judeus, é escândalo para um crente. Não tem coisa que apavora mais um crente do que entrar numa igreja católica e ter uma cruz com a imagem de Jesus crucificado. Todo mundo aqui, todo católico já ouviu um desaforo por causa disso, não já? Isso para eles é um escândalo. E não tenha medo de escandalizá-lo. Não tenha medo de escandalizá-lo. Use essa palavra de Paulo para dizer para ele: eu tenho pena de você, que ainda busca o milagre, pensando que ele não aconteceu. Para nós, ele já aconteceu. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou por nós. Esse milagre já aconteceu. Para o crente, para o espírita, falar de Cristo crucificado é um escândalo para os judeus e é uma insensatez para os pagãos. Insensatez. Vocês ficam ainda com essa história de 2000 anos de um que morreu na cruz. Volte ao Evangelho. E moçada, meu batimento cardíaco está assim uns 300. Olha o que vem agora.
Versículo 23. Olha o que vem agora. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais, que é o mesmo que o quê? Sinais significa o quê? Milagres. Vendo os sinais que Jesus realizava, leia, muitos creram no seu nome. Só que é igual hoje. Vem cá que você vai ver milagre e você vai crer. Olha o desprezo que Jesus tem por isso. Versículo 24, leia comigo, igreja. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem Sabe que as coisas mais bonitas na minha vida de padre, é bonito, milagre existe, padre, existe, eu creio. Eu já tive a graça de experimentar muitos milagres em minha vida, na minha família, na vida de pessoas que eu acredito. Mas uma das coisas mais impressionantes na minha vida não foi ver gente correndo para alcançar um milagre e conseguir um milagre. Foi ver testemunho de pessoas dizendo assim: padre, eu não peço a Deus um milagre, eu peço a Deus a graça de me dar força para nenhuma enfermidade, nenhum problema, nenhuma dificuldade em minha vida, pensar que Ele me abandonou, pensar que Ele está longe de mim. Esse milagre eu quero. Quantos doentes de câncer, nas últimas, já me disseram isso: padre, estou batalhando, os médicos estão lutando, eu creio que Deus faz o que Ele quiser, mas o milagre mais importante para mim não é chegar uma hora dizendo estou curado, não. Para mim, padre, o mais importante é que eu não perca a confiança de que Deus está comigo, ainda que venha o que vier. A pessoa abre um sorriso, desce uma lágrima de consolação e de confiança e não de desespero, minha gente. Isso é fé de quem crê nos dois maiores mistérios da nossa vida. Cristo crucificado morreu, Cristo ressuscitou. Isso aqui é um escândalo, isso aqui é uma insensatez para esses pregadores que fizeram das igrejas uma casa de quê? Minha gente, nós não fizemos só da igreja uma casa de comércio, não. Agora eu vou pegar pesado. Nós fizemos do nosso corpo uma casa de comércio. Nós transformamos o nosso corpo, templo de Deus, num comércio, numa vitrine de loja. A gente acha que a gente vale pelo que está de pendurado em nós, no brinco, na pulseira, no relógio, na roupa, na etiqueta, no calçado, não é? Nós achamos que nós valemos pelo que está de pendurado em nós. Nós queremos levantar nossa autoestima, não pela convicção profunda de que somos santuário do Espírito Santo, proclamar isso para nós dia e noite, veementemente. A gente quer levantar a autoestima pelos produtos que a gente compra e passa em nós. Hoje, nós fizemos do nosso corpo um comércio. Hoje, se aluga o útero para outra pessoa ser mãe e ser pai, não é? Hoje se vende o corpo. Hoje, nós transformamos nosso corpo numa casa de comércio, onde nós cultivamos dentro de nós desejos e vontades de possuir as coisas, de conquistar as coisas desse mundo, e a gente vai até atrás de Deus, com oferta e com dízimo, e com padre e pastor picareta pregando que se você vier aqui e der sua oferta, você vai conseguir realizar seus sonhos. Nós transformamos o nosso corpo numa casa de comércio. Nós transformamos o nosso corpo num lugar de ofensa contra Deus. Vou pedir uma coisa agora. Imagine Jesus hoje entrando dentro do coração de cada um de nós. Imagine, até tente visualizar Jesus entrando no seu coração, na sua mente. Ele conhece o ser humano por quê? Por dentro. Imagine Jesus entrando dentro da sua mente, do seu coração. Você acha, não responda para mim, responda para ele.
Você acha que ele teria motivo para fazer um chicote assim que ele entrar dentro do seu coração e da sua mente? Teria? Ele teria coisas para expulsar e mandar para fora de dentro de você, coisas horrorosas que ofendem o templo de Deus que ele quer que nós sejamos? Vocês acham? Difícil, né? Pensar assim. Jesus com um chicote. O que ele mandaria para fora do meu coração e do seu coração? Para fora da minha mente e da sua mente? O que ele expulsaria? Que pensamentos, que desejos, que tipo de coisas estão encravadas na minha mente, na minha alma, no meu espírito, no meu coração? Agora, eu vou propor um exercício. Mas é um exercício espiritual, não é exercício psicológico e mental, não. Eu vou propor um exercício espiritual. Você acredita que essa igreja é a casa do Pai? Você acredita que o seu corpo é templo de Deus? Acredita? Que simzinho, mais fraquinho. Acredita? Melhorou. Você tem coragem de falar assim para Jesus: Jesus, eu sou templo de Deus. O Senhor transformou a mim em templo de Deus, santuário do Espírito Santo. Mas dentro de mim, Jesus, tem muita porcaria, e o Senhor precisa entrar dentro de mim com um chicote e expulsar para fora de mim muita coisa que não está de acordo com a vontade do Pai, do Espírito Santo, com a vontade do Senhor. Você tem coragem de deixar Jesus ter autoridade, entrar dentro do seu coração, da sua mente, da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, e expulsar no chicote tudo que não presta e está dentro de você? Tem coragem? Então inclina a sua cabeça e faça esse diálogo com Jesus agora. Pai, mãe, põe a criança também para rezar assim. Inclina a sua cabeça, põe a mão no coração. Diga para Jesus: Jesus, eu aceito, eu acolho a autoridade do Senhor. Entra. Eu sou o seu templo, o seu santuário. Entra, Jesus. Faz um chicote. Esse chicote de misericórdia, de verdade, de libertação. Faz um chicote e expulsa de mim tudo que se opõe à vontade do Senhor, do Espírito Santo e do Pai. Expulsa, Jesus. Meus pecados, minhas fraquezas, meus maus pensamentos, meus maus desejos. Vá rezando agora. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Liberta, Jesus. Purifica meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração. Purifica-me, Jesus, de todas as sujeiras
os vícios, as manias, os pensamentos maus, os maus desejos, o rancor, a mágoa, o ressentimento, a inveja, a cobiça, a ganância desordenada, a vaidade desordenada. Purifica esse templo do meu corpo. Transforma-me, Jesus. Renova-me, Jesus. Pelo seu sangue derramado na cruz, Jesus, faz de mim um santuário bonito do Espírito Santo. Faz de mim uma casa de alegria, de amor, de perdão, de festa, de esperança, de confiança, de fraternidade, de solidariedade, de honestidade, de fidelidade, Jesus. Faz de mim um santuário de bênção na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na escola, na igreja, no mundo. Faz da minha presença um santuário, um templo de Deus no mundo. Renova-me, Senhor. Renova-me. Canta, igreja. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, canta, igreja, precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor. Canta, igreja, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze, dizendo comigo: Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor sofreu, por tudo que o Senhor na sofreu cruz, na cruz, para me salvar, para transformar o meu corpo, marcado pelas feridas, do pecado, das fraquezas, por seu sofrimento na cruz, por sua morte, por seu sangue. O Senhor faz de mim um templo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Põe a mão no seu coração e agora passe um tempo agradecendo a Jesus, que transformou você num templo de Deus. Só Ele tem poder de transformar cada uma de nós num santuário de Deus, templo de Deus. Agradeça. Santuário de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Não vou ter medo de pregar Cristo crucificado, porque a cruz é escândalo até hoje para muita gente, é insensatez para muita gente, mas eu vou pregar Cristo crucificado, porque a cruz é o maior sinal do amor de Deus por nós, por mim. Obrigado, Jesus. Amém.